A maior eleição já realizada no Brasil acontece cheia de novidades. Pela primeira vez, o eleitor vai poder participar da escolha para presidente da República, mesmo estando longe do domicílio eleitoral. A identificação também mudou. Além do título, agora é preciso apresentar um documento com fotografia. São 135 milhões de brasileiros aptos a votar. Segundo o TSE, 10 milhões a mais do que em 2006, quando ocorreu o último processo eleitoral majoritário. O repórter Justiça desta semana mostra as mudanças nas regras, as novidades do processo e a importância da participação do eleitor no dia da votação. Auditório cheio. O pessoal aqui não tira os olhos do telão. São representantes dos partidos políticos que disputam as eleições do próximo dia 3 de outubro no Distrito Federal, durante o sorteio que definiu a ordem dos programas gratuitos de rádio e televisão. É a prova de que a corrida eleitoral já começou. São mais de 135 milhões de pessoas habilitadas a votar, segundo os números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E as mulheres são maioria, representam 51,8% do eleitorado, enquanto os homens são 48%. 0,2% não informou o sexo ao TSE. O registro dos eleitores entre 16 e 17 anos diminuiu. Nesta faixa etária, o voto não é obrigatório. Neste ano, eles são 2.391.000. O maior colégio eleitoral do país é São Paulo. Depois vem Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O cidadão vai escolher um deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, um deputado federal, 2 senadores, o governador do estado e o presidente da República. 6 votos que valem pelos próximos 4 anos. Na sede do TSE em Brasília, o ritmo de trabalho dos funcionários é acelerado para deixar tudo pronto para o dia da eleição. É aqui no Centro de Divulgação do Tribunal que os jornalistas de todo o país vão acompanhar os resultados do pleito nos telões e em outros 62 terminais instalados nessas bancadas. O sistema digital existe desde as eleições de 1996. O processo automatizado hoje brasileiro foi desenvolvido para as nossas características, para a nossa cultura, para a nossa legislação, para as condições socioambientais e culturais do brasileiro e se adequa efetivamente à nossa realidade e às nossas necessidades. E por isso, esse sistema não se adequaria exatamente em outros países. O que nós passamos para os países que vêm ao Tribunal Superior Eleitoral conhecer a nossa solução, a nossa tecnologia, é o conhecimento. A forma com que nós desenvolvemos essa solução hoje automatizada. Depois de 14 anos, a maioria acredita que votar na urna eletrônica é mais fácil do que mexer no celular. Legal, né? Porque tem muita gente que às vezes não sabe, né, como que vota, aquilo é fácil. O número é um elemento que inclui o analfabeto. O analfabeto conhece o número. Então, por meio do número, ele digita aquele número e vê a foto. Então, é um processo muito intuitivo, que facilitou muito a interação do cidadão brasileiro com o processo automatizado. Todo o sistema ele foi desenvolvido muito bem pensado de forma a incluir pessoas e nós tivemos, sem dúvida, sucesso nesse projeto. Os programas que são colocados dentro das urnas foram desenvolvidos pelos técnicos do TSE. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral diz que o programa que vai contabilizar os votos digitados na máquina é analisado pelos partidos políticos antes de serem introduzidos na urna. No momento em que eu abasteço a urna eletrônica com esses dados, isso vai ser feito no dia isso é feito na cerimônia de lacração, né? Ou seja, essa urna eletrônica recebe os dados, então ela fica pronta para votação. Toda essa parte anterior da urna, ela é lacrada e assinada pelos partidos políticos e pelos juízes eleitorais. Esse lacre garante que ninguém tem acesso às mídias que compõem a urna eletrônica. Ela só pode ser retirada na presença do juiz eleitoral. Mas algumas novidades foram implantadas nas eleições deste ano. Pela primeira vez, o eleitor vai poder votar à presidência da República, mesmo longe do domicílio eleitoral dele. Mas só se o destino da viagem for uma das 27 capitais do país. Quem vai para o interior
precisa justificar a ausência. Outra novidade vai ocorrer na identificação do eleitor. Agora, o cidadão precisa apresentar o título eleitoral e um documento com a fotografia. Para este cientista político, a medida deve pegar muita gente desprevenida no dia da eleição. Muita gente vai ser surpreendida na hora de votar, que seu voto vai ser recusado, e acho que vai aumentar muito a abstenção por causa disso. Tradicionalmente, a abstenção é em torno de 20%, e deve aumentar para mais 20%, talvez. Nós vamos ter uns 40% de abstenção por causa disso. Problema que não deve ocorrer com mais de 1.100.000 eleitores de 60 cidades do interior do país. Nesses locais, a Justiça Eleitoral vai testar a identificação biométrica pela impressão digital do eleitor, um caminho que começa a ser trilhado pela Justiça Eleitoral. Esse terminal, né, ele é ligado à urna eletrônica, é o único equipamento que é ligado à urna eletrônica. Ele é o que nós chamamos de terminal do mesário. É nesse terminal que o mesário dá as operações, os códigos, as confirmações para que o eleitor possa votar. Né? A maior inovação desse periférico, a urna eletrônica, está no procedimento biométrico. Em alguns municípios do país, os eleitores irão se identificar à urna eletrônica por intermédio da impressão digital, né? Onde o eleitor colocará o dedo no terminal do mesário e automaticamente a urna eletrônica saberá que aquele eleitor consta daquela base de dados da urna eletrônica e a foto do eleitor aparecerá nesse vídeo. Isso nos dá o quê? Mais segurança, mais transparência ao próprio eleitor, né? No momento em que ele se identifica com a urna sem uma intervenção humana. Né? O mesário está ali para orientá-lo e para resolver problemas típicos de falta de impressão digital, o eleitor de repente machucou o polegar, machucou as digitais e não consegue se identificar, o mesário entraria, né, como uma pessoa, uma figura para solucionar esses problemas, haja vista que a eleição não pode parar, a votação não pode parar e nós a cada eleição pretendemos dar o resultado à população o mais rápido possível. Você pode escolher o destino que quer conhecer. Nessas eleições você pode escolher o seu destino. Vote consciente. Justiça Eleitoral. No próximo bloco, os efeitos do projeto Ficha Limpa na votação de 3 de outubro. Os eleitores prometem estar atentos aos candidatos que têm problemas com a Justiça Eleitoral. E os caminhos para denunciar irregularidades nas campanhas. O Repórter Justiça volta em instantes.